Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a paz. Voltamos mais uma vez com nossos vídeos formativos acerca da Palavra de Deus. No nosso primeiro vídeo, iniciamos falando exatamente um pouquinho da divisão da Sagrada Escritura entre Antigo Testamento e Novo Testamento e da quantidade de livros que existem dentro da Bíblia. Porém, nós não os citamos. São livros extremamente importantes e cada qual merece a sua importância singular. Por isso, pedagogicamente, para nos organizarmos e fazermos uma passada rápida sobre todos os livros da Bíblia, sobre os 73 livros da Bíblia, divididos em 46 no Antigo Testamento e 23 no Novo Testamento, para a nível de estudo, a gente costuma dividi-los em quatro grandes blocos no Antigo Testamento e 4 grandes blocos do Novo Testamento. Então, qual é o primeiro bloco importantíssimo do Antigo Testamento? É justamente o bloco que chamamos de Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esses 5 livros, eles formam o que nós chamamos, que os irmãos judeus chamam de Torá, que são os livros da lei ou os ensinamentos, né, que também contidos no livro sagrado dos judeus, na Bíblia Sagrada Judaica, os livros da Torá, né, que fala justamente dos ensinamentos, dos escritos, das leis. Então, são esses aí do percurso da história da salvação. O livro do Gênesis, por exemplo, que narra as origens do mundo, as origens do homem, enfim. Encerrando justamente com Deuteronômio, que faz um fechamento no percurso de toda a trajetória do povo de Deus. Então, esse bloco ele é extremamente importante, porque é o que nós chamamos de bloco fundante dos demais livros, né, que recebemos em composição à Sagrada Escritura. O segundo grande bloco da Sagrada Escritura são os que nós chamamos de livros históricos, os que contam justamente o percurso histórico traçado por Deus com o seu povo, né, o povo de Israel, que também está ali a nossa história, como já falamos, assumimos também como uma história da nossa salvação. Então, esses livros históricos, eles são compostos pelos seguintes livros: o livro de Josué, o livro dos Juízes, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, o livro de Judite, Tobias, Esté, Ruth, 1ª e 2ª Crônicas, 1º e 2ª Macabeus, o livro de Esdras e o livro de Neemias. Então, toda essa trajetória histórica está justamente contida nesses livros, nesse bloco de livros que chamamos livros históricos. O terceiro grande bloco da Sagrada Escritura que nós conhecemos do Antigo Testamento ainda são os livros proféticos, os grandes profetas, né? Sendo que dentro desse bloco nós dividimos em profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores, eles são 4, né, grandes profetas: Isaías, Ezequiel, Jeremias e Daniel. E os demais profetas menores que estão também dentro desse bloco, que são Lamentações, Baruque, Oséias, Miqueias, Sofonias, Abdias, Naum, Ageu, Malaquias, Jonas, Abacuque, Joel e Zacarias. Então, são essas figuras chamadas por Deus, né, para uma função importante dos profetas, era justamente essa: para recordar a aliança de Deus com o povo, ou seja, recordar o povo a aliança que tinham feito com seu Deus.
e também criticar os sistemas corruptos, os sistemas que não eram favoráveis ao povo de sua época. Então eram homens de Deus, eram homens que falavam em nome de Deus. E por fim, o quarto grande bloco do Antigo Testamento, já com alguns livros tardios, são os livros que chamamos de sapienciais, que são eles os Salmos, os 150 Salmos que conhecemos bem, cantamos na liturgia, meditamos na liturgia das horas, enfim. Os Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Eclesiástico, Sabedoria, o livro Cântico dos Cânticos e o livro de Jó, o famoso livro de Jó. Então esses blocos eles condensam os livros sapienciais, ou seja, há nesse bloco um conteúdo ligado à reflexão sobre justamente a experiência de vida. Se pegarmos, por exemplo, o livro de Jó, a gente vai perceber essa experiência da vida de Jó, curtida no sofrimento, né? Experimentada no sofrimento. Por que o justo sofre? Né? O tema exato do livro é esse, né? O sofrimento do justo. Como entender isso à luz da sabedoria divina? Então a gente fechou aqui os 5 grandes blocos do Antigo Testamento. E aí, no Novo Testamento, que são livros mais conhecidos, mais familiares a nós temos também 4 grandes blocos que valem a pena serem comentados por todos nós. Então, o primeiro bloco que a gente costuma estudar, né, são os que chamamos de evangelhos sinóticos, ou seja, os evangelhos parecidos e Atos dos Apóstolos, que são eles Mateus, Marcos, Lucas e Atos. Por que sinóticos? Porque são semelhantes, né? Têm ideias parecidas. Um modus operandi, ou seja, um percurso, uma trajetória um pouco parecida, né? Claro que a intenção de cada evangelista ela é única. É claro que a profundidade teológica de cada evangelista é muito pessoal. Cada um tem a sua profundidade, a sua intenção de escrever o seu evangelho, né? Mas é uma dimensão bastante parecida. Mateus, Marcos, Lucas e Atos dos Apóstolos apresentam também o desenvolvimento do cristianismo. Por exemplo, se pegarmos o livro dos Atos dos Apóstolos, vamos perceber ali a igreja nascente, né? A igreja que pulsa para crescer através da ação, da manifestação do Espírito Santo de Deus. Então, o segundo bloco do Novo Testamento são os que chamamos de escritos joaninos, ou os escritos de São João, que é propriamente o Evangelho de João, a primeira, segunda e terceira cartas de João e o Apocalipse. Então, a gente costuma estudar os escritos joaninos à parte, porque há propriamente uma intenção muito pessoal, muito profunda em João, não é? Diferente dos outros evangelhos. João ele parte de uma teologia do alto, de uma teologia descendente, né? Ao iniciar o seu evangelho, ele deixa claro a sua intenção. O Verbo se fez carne, né? O Deus que veio até nós, que é o nosso encontro, que desceu até a nossa terra. Então, João parte dessa teologia, né? Ao encontro, à busca dos homens, daqueles que amam, que estão nesse mundo. E também o Apocalipse, né? Um livro também bastante importante para a gente, que trabalha muito a ideia das revelações, das imagens, né? De muita profundidade. Então, o terceiro bloco, nós temos os escritos paulinos, ou as cartas de Paulo e Hebreus. E aí as cartas de Paulo são Romanos, 1º e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2 Tessalonicenses, 1ª e 2 Timóteo, carta a Tito, a Filemo e Hebreus. Nós aqui não vamos entrar na discussão se a carta aos Hebreus ela foi ou não escrita por Paulo. Alguns autores defendem que sim, outros autores defendem que não. De fato, ela apresenta uma linguagem diferente, um estilo diferente das cartas de Paulo. Então, nas cartas a gente percebe ali o gênio de um homem, né? O gênio do grande Paulo colocado à disposição
da evangelização das primeiras comunidades. E por fim, meus irmãos, nós encontramos aqui o quarto bloco do Novo Testamento, que são justamente o bloco das cartas católicas, que chamamos cartas católicas, que são elas carta de Tiago, primeira e segunda Pedro, e a carta de Judas, ou seja, são cartas escritas ali no período apostólico, que tem uma intenção também de falar para todos, para os novos católicos, para aqueles que são conquistados. Então, essa é basicamente a divisão pedagógica um pouco da Sagrada Escritura, da qual partiremos aqui para o nosso breve estudo acerca da palavra. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.